Olá, pessoal. No vídeo de hoje nós vamos continuar a falar sobre teoria de conjuntos. Vamos começar fazendo alguns exemplos simples para relembrar o que a gente viu no último vídeo, tá? Então, vê. Vamos começar com esse exemplo aqui bem básico, que a gente escreve o seguinte. Eu lembro que a gente tem algumas formas de representar conjuntos, né? Então, digamos que a gente representa o conjunto A assim. A é o conjunto dos elementos X. X é um nome genérico aqui para um elemento do conjunto, tá? Então, esse X aqui a gente trata como uma variável, tá certo? Tal que x é divisor positivo de 10, tá? Então, esse A aí é o conjunto dos divisores positivos de 10. Lembra que essa é uma forma de descrever o conjunto, né? Eu estou listando eu estou dizendo aqui, ó, que é uma propriedade que todos os elementos desse conjunto têm que satisfazer. Então, se eu escrevo desse jeito, eu sei exatamente quem que é esse conjunto. Um elemento vai estar nesse conjunto se ele for divisor positivo de 10. Então, qualquer outra forma de representar conjuntos, listando todos os seus elementos entre chaves. Conjunto é sempre entre chaves, tá, pessoal? Então, ó, mesmo que seja listando por uma propriedade que vale para todos os elementos, tem que colocar uma chave abrindo o conjunto e uma chave fechando o conjunto. Se for listar todos eles mesmo, aí também tem que escrever com a chave, tá? Então, quais são os divisores positivos de 10? São 1, 2, 5 e 10, tá? Então, essa aqui é uma outra forma de a gente representar o conjunto A. É a mesma coisa escrever isso, tá? Com essa propriedade que vale para todos os elementos de A, como assim? Realmente listando todos eles. E uma terceira forma ainda seria usar o diagrama de Venn, né? A gente coloca aqui, ó, o A com essa região aqui do plano, e tudo que tiver dentro dessa região vai ser elemento de A. Então, aqui dentro a gente coloca 1, 2, 5 e 10. Beleza? Pronto, maravilha. Então, vamos seguir. Vamos ver mais um outro exemplo aqui que vai ajudar a gente a entender melhor o que é que está acontecendo com essa definição. Então, vamos considerar os conjuntos A, que vai ser 1, 2, 3 e 4. Vamos considerar B, que vai ser 2, 3 e 4. E vamos considerar C, que vai ser 4, 3, 2 e 1. E vamos considerar o conjunto D, que vai ser 2, 2, 3 e 4. Tá? Então, o que é que eu posso afirmar aqui sobre isso? Primeira coisa que eu posso afirmar é que os conjuntos A e B são diferentes. Por quê? Porque tem um elemento que está em um que não está no outro. Quem que está em um deles que não está no outro? O 1 está no conjunto A, mas não está no conjunto B. Então, 1 pertence a A, mas 1 não pertence a B. Tá? Então, o que é que eu estou indicando com isso aqui? É que a condição para que dois conjuntos sejam iguais é que eles tenham exatamente os mesmos elementos, certo? Então, é exatamente os mesmos elementos, não tem mais nada além disso. Se os dois conjuntos tiverem exatamente os mesmos elementos, eles são iguais. Por conta disso, o que é mais que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que A e C são iguais? Sim ou não? Vamos ver. Então, dois conjuntos são iguais quando eles tiverem exatamente os mesmos elementos. Então, vamos olhar aqui, ó, o A. Quais são os elementos que estão em A? 1. 1 está em A, 1 está em C? Sim. 2 está em A, 2 está em C? Sim. 3 está em A, está em C? Sim. 4 está em A, 4 está em C. Então, todos os elementos que estão em A também estão em C. Da mesma forma, todo mundo que está em C também está em A. A e C têm exatamente os mesmos elementos. Então, sim, eles são iguais. O que é que isso indica para a gente? É que a ordem com que os elementos aparecem em um conjunto não importa. O que importa é se o elemento está ou não no conjunto. A ordem não importa, tá bom? Então, em conjuntos, a ordem em que eu escrevo os elementos não importa. Só importa se o elemento está lá ou não.
Terceira pergunta aqui que eu posso fazer. B e D são iguais? Eu posso afirmar que B e D são iguais? Então vamos ver. Eles vão ser iguais quando? Se tiverem exatamente os mesmos elementos. Ó, 4 está aqui em B, 4 também está em D. 3 está em B, 3 também está em D. 2 está em B, 2 tá em D, tá. 2 está em D duas vezes, mas isso não importa. O que importa é se o 2 está em D. Está? Está. Todo elemento que está em D também está em B? Tá. Então B e D são iguais. Mesmo eu tendo escrito o 2 duas vezes aqui, isso não faz diferença, porque para conjunto o que importa é se o elemento está ou não dentre os elementos do conjunto. Então, se ele está uma vez, duas vezes, 1 milhão de vezes, não importa. O que importa é que ele está. Se ele tiver uma vez, tanto faz se ele está uma vez ou 50 milhões de vezes. Então, o que é que eu posso afirmar a partir do que a gente viu aqui sobre conjuntos? Em conjuntos, eu sei de duas informações agora. A primeira é que a ordem dos elementos não importa, certo? Mesmo que eu mude a ordem com que eu descreva os elementos, os conjuntos continuam sendo os mesmos. Só importa se o elemento está ou não. A ordem com que eu escrevi, tanto faz. Por conta disso que o conjunto A aqui é igual ao conjunto C aqui nesse exemplo. Tá? Então a ordem não importa. Se eu mudasse a ordem aqui de novo no C, botasse, sei lá, 1, 3, 4 e 2, continuariam sendo os mesmos elementos, continuaria sendo o mesmo conjunto. E segunda informação é que a quantidade de vezes com que os elementos são escritos no conjunto também não importam, tá certo? Não importa se tiver repetição de elementos, tá? Elementos repetidos também não importam, só importa se ele está uma vez no conjunto, tá certo? Então, elementos repetidos são contados somente uma vez, tá bom? Por conta disso, a gente vai evitar, sempre que aparecer alguma situação dessa, escrever o mesmo elemento mais de uma vez, já que só importa se ele está lá, tá bom? Então, mesmo que eu tivesse o conjunto dessa forma aqui, ó, se eu tivesse um conjunto assim, 2, 2, 3, 4, 4 e 5. Não importa se eu tenho o 1 aqui aparecendo três vezes, só importa que o 1 aparece alguma vez. Não importa que tem 2 aparecendo duas vezes, não importa que tem 4 aparecendo duas vezes, só importa que esses elementos eles aparecem. Então a gente vai escrever simplesmente como 1, 2, 3, 4 e 5. Mesmo tendo repetições, não importa, só importa se que o elemento ele está lá alguma vez. Tá? Então a gente nunca vai escrever alguma coisa desse jeito aqui, ó. A gente nunca vai escrever algum conjunto com elementos repetidos, porque isso não importa, tá certo? Então a partir daqui, qualquer conjunto que a gente escrever sempre vai ter somente elementos distintos, tá bom? Não vai ter nenhum elemento repetido, já que a gente observou aqui que repetição de elementos não importa. Tá bom, pessoal? Então, esses exemplos aqui ajudam a gente a entender o que é que significa a relação de pertinência, né? A relação entre um elemento e um conjunto, a relação entre um objeto pertencer a um conjunto, de um elemento pertencer a um conjunto. Isso aí ajuda a gente a dizer o quê? Dois conjuntos são iguais quando, se somente se tiverem os mesmos elementos, certo? Tu guarda essa informação, tá certo? Então, por conta disso, a ordem não importa e repetições também não importam, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.